verdade. 8 anos após a morte, Chico Xavier nunca esteve tão vivo. Ele voltou de forma assombrosa em livros, documentários, exposições e no cinema. Ele já foi chamado de louco e santo, fraude. Se seu nome está nas nuvens, não é à toa. Em 2010, comemora-se o centenário de seu nascimento. Veja como Francisco Cândido Xavier fez as pessoas olharem de outra forma para a vida e para a morte. O homem que viveu entre dois mundos deve estar com a alma lavada. Chico nasce em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, a 30 quilômetros de Belo Horizonte. É filho do operário João Cândido e da lavadeira Maria João. O senhor João, seu pai, chamou a dona Maria João de Deus e disse: Maria, esse menino tem de nascer até dia 31, porque eu não nasci e não sou homem a bem de mentira. Se nesse menino tiver de nascer dia 1º de abril, você segura, porque eu não sou um homem de fazer filho de mentira. E Chico Xavier passou de raspão e nasceu nas primeiras horas do dia 2 de abril. No cartório, problema para o futuro. Um amigo de seu pai se engana e o registra como Francisco de Paula, nome do santo do dia. Erro corrigido apenas em 1966. Desde os 4 anos, Chico manifesta a mediunidade. Uma vez, usa termos científicos quando explica o aborto feito pela vizinha. O pai fica perplexo. Em 1915, a tragédia. A mãe cardíaca morre. Chico vai morar com a madrinha. É quando conhece o inferno na terra. Apanha quase diariamente. Chega a levar garfadas na barriga. Ele diz que o espírito da mãe o aconselha a suportar tudo com resignação. As coisas vão melhorar. Aos 7 anos, Chico volta a morar com o pai, agora casado com a gentil Cidália. A madrasta trata bem os 9 filhos herdados e ainda geraria mais 6 irmãos para Chico. Aos 8 anos, Chico começa a trabalhar em fábrica de tecidos para ajudar a família. A jornada é dura. Entra às 3 horas da tarde e só sai de lá a 1 hora da madrugada. Volta para casa e dorme até às 6 horas, quando acorda para ir à escola. Chico estuda apenas até a 4ª série e mergulha no trabalho. Arruma emprego em bar e depois em armazém. Em 1927, fica impressionado em sessão espírita, na qual a irmã teria se livrado de uma possessão. Uma das irmãs dele fica doente, né? Depois um outro casal vem ajudar e tal, para curar a filha, a irmã dele, e aí ele e Chico, ele conta o que ele estava sentindo para esse casal, e esse casal, que já era espírita, diz direitinho o que era o fenômeno pelo qual ele estava passando, né? Que era o fenômeno da mediunidade, né? A partir daí, Chico lê os livros de Allan Kardec e deixa o catolicismo. Ajuda a fundar em seguida o Centro Espírita Luiz Gonzaga. O primeiro encontro com Emmanuel, o mentor na missão terrestre, acontece em 1931. No ano seguinte, lança o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, com poemas atribuídos a 56 poetas brasileiros e portugueses já mortos. O primeiro livro dele é muito impressionante. E não sou eu que digo. Se você vai e volta para os arquivos de jornal da época, os acadêmicos da época, jornalistas da época, estudiosos de Augusto dos Anjos, todos eles de Castro Alves, eles olhavam e falavam assim, impressionante. Eram os poemas do outro mundo
não é? Com o estilo de Castro Alves totalmente preservado, com Augusto dos Anjos vivo, com palavras dificílimas, e o que acontecia, e é um choque para os jornalistas, era um menino até o 4º ano primário, um menino que podia ficar famoso sendo poeta, por que não ele assumir a autoria dos poemas e se exibir como um poeta? Por que renegar a autoria dos versos? Então, ele era um assombro. Ao mesmo tempo, descobriam que ele ajudava no sustento dos 3 irmãos. Então, ele trabalhava 12 horas por dia, que nem louco. Chico chama a atenção do país. Pedro Leopoldo recebe visitas de toda parte. Todos querem ver o rapaz que fala com os mortos. Em 1931, consegue ainda emprego como datilógrafo na Fazenda Modelo, órgão do Ministério da Agricultura. O médium sofre duro golpe em 1944. O conceituado jornalista Davi Nasser e o fotógrafo Jean Monzon o enganam. Os dois se apresentam como americanos, dão nomes falsos e o convence a conceder entrevista que só seria publicada no exterior. Na verdade, a matéria ganha as páginas da revista O Cruzeiro. Chico se sente ridicularizado. Quando saíram de Pedro Leopoldo, no outro dia em seus lares, ao olhar o livro que Chico deu para um e outro, viram que não estava o nome em inglês, ou que eles supostamente disseram chamar ao distinto jornalista João Manzon, e o mesmo estava no de Davi Nasser, ao distinto jornalista Davi Nasser, mas só que assinava Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Logo depois, ao menos uma vitória. Livros atribuídos a Humberto de Campos e psicografados por Chico Xavier são alvos de disputa judicial. A viúva do escritor reivindica direitos autorais sobre as obras mediúnicas, mas ela não tem sucesso na ação. Chico Xavier vive para a caridade e a divulgação da doutrina espírita. Jamais casaria ou namoraria. Alega não ter vindo a esta vida para o matrimônio. Não viveria um grande amor. O mais perto que chega de perder a castidade é quando o pai o leva contrariado a uma casa de prostituição. Faz sucesso, mas não como conquistador. As meninas suspendem o atendimento naquela noite para orar e ouvi-lo. As coisas não andam bem em 1958. O sobrinho de Chico, Amaury Pena, procura o Diário de Minas e declara que também psicografava, mas admite que os escritos eram frutos da imaginação, não de espíritos. Acrescenta que o tio também enganava as pessoas. O jornal espírita O Reformador reproduz a matéria e defende Chico. O pai admite que Amaury é alcoólatra e doente. Em seguida, o rapaz é internado em sanatório. Chico minimiza o caso e lamenta a situação do sobrinho. Chico Xavier deixa Pedro Leopoldo em 1959. Vai morar em Uberaba, onde já vivia o médium Valdo Vieira, parceiro em várias obras. A saúde já não vai bem. Ele sofre de catarata incurável no olho esquerdo. Obtém a aposentadoria do Ministério da Agricultura em 1961. Durante viagem aos Estados Unidos em 1965, visita o túmulo de Marilyn Monroe. Psicografa a mensagem em que a atriz nega ter se suicidado. O médium estava há quase 18 anos sem falar com a imprensa. Segundo Chico, Emmanuel só o liberaria para entrevista depois que escrevesse 100 livros.
o jornalista Saulo Gomes começa a fazer pedidos para entrevistá-lo em 1967. Através de um grupo de espíritas de várias cidades brasileiras, inclusive de Uberaba, eu mandei inúmeros recados ao Chico e durante 7 meses nós ficamos naquela tentativa, no verdadeiro namoro para uma aproximação, a fim de conseguir uma entrevista com ele. A persistência de Saulo é recompensada quando o médium, enfim, lança a 100ª obra em 1968. 3 anos depois, Saulo convida Chico para participar do Pinga Fogo, o programa que mudou a maneira como os brasileiros passariam a vê-lo. Nós tínhamos judeu, líder católico, evangélico, ateu, indiferente, colegas audaciosos, outros que levaram o pensamento sarcástico para fazer determinadas perguntas ao Chico. Todos nós achamos que poderíamos ter alguns incidentes desagradáveis. Talvez até, quem sabe, o Chico Xavier poderia ter tido alguma reação de rebeldia, se sentir insultado, se sentir desrespeitado. O primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã? Vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la. O programa bate recorde de audiência. Chico é aplaudido de pé. O médium ganha, finalmente, o reconhecimento. Em 1973, participa de show beneficente ao lado de Roberto Carlos. Nos anos 80, o diretor de TV e kardecista Augusto César Vanucci o aproxima ainda mais de artistas. Chico recebe mais de uma centena de títulos de cidadania. É indicado ao Nobel da Paz em 1981. Com a saúde abalada, diminui o ritmo de trabalho. Em 2001, é internado. Testemunhas veem luz misteriosa entrando em seu quarto no hospital. A partir daquele dia, ele se recupera e recebe alta. Um ano depois, em 30 de junho, Chico Xavier, aos 92 anos, fecha os olhos pela última vez nesta vida. Quando eu cheguei aqui, o Chico estava ainda respirando nos últimos momentos. Ele colocou-se a mão juntos e as mãos juntas e ele agradeceu ao alto, entendeu? Por tudo. E acabou dando os últimos suspiros naquele momento. E aconteceu como ele havia mais ou menos pedido, que gostaria um dia de partir, um dia que houvesse uma completa felicidade no país. Naquele dia, poucas horas antes, a seleção havia decidido contra a Alemanha o título da Copa do Mundo. O Brasil vence a partida por 2-0 e se torna pentacampeão mundial.
Ele me disse para não ficar muito ansioso que o Brasil iria ganhar. Nos momentos finais, Chico já não contava com a ajuda do mentor. Segundo confidenciou amigos, Emmanuel o havia deixado alguns anos antes para regressar à vida terrena. Teria nascido em família no interior paulista em 2001. Geraldo Lemos Neto conviveu muitos anos com o médium. Para ele, chegou a vez de Chico voltar à Terra. Mas agora, como um mentor de Emmanuel, os papéis se inverteriam.